Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da Associação Paulista de Magistrados que tem por objetivo aproximar o cidadão dos operadores de direito, em especial os magistrados do Poder Judiciário de São Paulo. E para nós é uma imensa honra estarmos com o doutor Ricardo Cunha Chimente. Ele é juiz assessor da Corregedoria Geral de Justiça e também um dos alavancadores do FONAGE no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, em sua opinião, quais são os principais problemas do Poder Judiciário, em especial do Judiciário de São Paulo? Tenho a impressão que nós temos uma cultura muito antiga frente aos avanços da tecnologia e à própria ansiedade da população. O processo exige certas cautelas na sua tramitação, mas o nosso sistema é bastante arcaico. A gente percebe até pela forma de apresentação dos prédios, por toda a estrutura que nós carregamos, pela cultura mesmo do nosso passado, que é uma máquina bastante pesada para os tempos atuais. Além disso, há um problema de comunicação muito forte. É sabido que o juiz trabalha muito, é sabido que o índice de problemas, de corrupção, é muito pequeno frente ao tamanho da estrutura do Poder Judiciário Nacional. São pouquíssimas as denúncias frente ao número de membros do Poder Judiciário, mas isso, infelizmente, não chega dessa forma à população. E nós não somos um poder armado, nós dependemos muito da confiança, da credibilidade. E à medida em que se tem aí problemas internos, dificuldade em se atender à parte com agilidade e, além de tudo, uma série de denúncias, isso acaba trazendo para toda a população uma insegurança muito grande. E quando há uma crise de autoridade, essa crise se multiplica à medida em que a autoridade é aquela pessoa na qual nós depositamos justamente a nossa confiança, aquela pessoa que supostamente está lá para nos proteger. Se a crise atinge a figura dessa pessoa, o grau de insegurança ele é multiplicado aí por 1000. É o problema que nós enfrentamos, crise de credibilidade. Bom, doutor, o principal instrumento, o senhor acabou de dizer, o judiciário é um poder não armado. O principal instrumento e a ferramenta de trabalho do juiz são as leis, né? As leis, o arcabouço jurídico acaba sendo o único poder, a caneta e essa lei. Essa legislação, ela é suficiente, precisa ser reformada ou basta aplicar em toda a sua plenitude, por exemplo, a Constituição Federal? A legislação não é a única culpada, um pouco vai da cultura do próprio juiz, da formação do próprio juiz, que ela é um pouco burocrática na minha impressão. Agora, a lei ela é uma lei por vezes medíocre, a lei ela é extremamente permissiva. Nós pegamos, por exemplo, nos crimes contra a ordem tributária, uma série de benefícios e pelo qual a pessoa pagando, ela se livra, extingue a punibilidade. Hoje, se fizer parcelamento, em alguns casos, extingue a punibilidade. A nossa legislação é extremamente permissiva. Essa questão de benefícios aos presos, do preso passar dia da criança em casa, passar Páscoa em casa, preso que sequer tem filho, recebe benefício porque são requisitos objetivos e o juiz está obrigado a concedê-los. Então, me parece que a legislação é extremamente permissiva e, recentemente, por iniciativa do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram montadas comissões para apresentar propostas capazes de aprimorar essas leis. Eu acho que chegou o momento do juiz tomar frente desse movimento e não ser apenas um agente passivo que recebe esses pacotes prontos. O juiz tem que participar da elaboração da lei, dar sugestão e denunciar essas falhas gritantes que às vezes são percebidas ainda na tramitação dos projetos. Na opinião do senhor, então, aquela figura muito difundida nos bancos acadêmicos de um juiz inerte não se coaduna com a realidade atual? O juiz inerte, na minha impressão, é aquele juiz que não pode torcer para qualquer das partes. Tem que ser uma pessoa objetiva, tem que analisar de forma absolutamente imparcial o que está nos autos. Mas ele tem uma função social, até porque, e não é só o juiz, todos nós do mundo jurídico, nós é que conhecemos essa estrutura de poder, de governo, como funciona. Quando se fala hoje na convocação de uma nova Constituinte, o que isso pode representar de bom e de ruim, não se pode exigir isso do pintor, do dentista, do farmacêutico. Somos nós, do mundo jurídico, que conhecemos esses trâmites. Então,
Eu tenho a impressão que nessa fase de elaboração das normas, de criação de regras, os juízes, os advogados, enfim, os promotores, todos temos que participar de forma muito mais ativa. Tá certo. Mudando um pouquinho de assunto, doutor Ricardo, o jurista Hélio Bicudo, com todo o seu vasto conhecimento e a sua capacidade, a acuidade para o mundo jurídico, entende os meandros desse mundo, talvez com poucos no Brasil, ele propôs, num artigo publicado na Folha de São Paulo, uma atitude um tanto quanto polêmica que causou uma certa convulsão na área, que foi a extinção dos juizados especiais. O que uma medida como essa, simplesmente vão acabar com o juizado especial, o que isso traria de impacto para o sistema jurídico? Respeito muito o doutor Hélio Bicudo, mas a proposta ela parte de uma premissa falsa. Ela parte da premissa de que o juiz dos juizados é um juiz de segunda categoria. Isso é um grande equívoco porque se há juiz hoje no país que tem um contato direto com as partes, que tem muito cuidado e quase que sofre junto com quem está sendo atendido, são juízes dos juizados pela própria situação em que vive. A proposta do Dr. Hélio Bicudo é no sentido de criação de distritos judiciários, que me parece uma proposta riquíssima, muito interessante, à medida em que ela descentraliza a prestação do serviço jurisdicional e permite a colocação dos juizados em toda a região periférica das cidades. Então, seriam criados distritos judiciários com competência plena. O equívoco dessa proposta é que, ao extinguir os juizados, ele vai fazer com que essas pessoas que necessitam dessa justiça, do distrito judiciário, tenham que contar obrigatoriamente com o acompanhamento de um advogado, com a assistência de um advogado. E, por vezes, em que pese a essencialidade do advogado, essa exigência se mostra incompatível com a própria estrutura econômica do sistema. Nós nos deparamos nos juizados com causas de R$50, R$60, e a designação do advogado para atuar em favor daquela parte representaria um custo de R$300, R$400, R$500. Então, diante de um país com uma população carente muito grande, era importante a criação desses distritos judiciários com um juizado dentro deles. E, de alguma forma, esse ano, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo aprovou o provimento 1077 de 2006, criando unidades avançadas de atendimento judiciário em cidades que não têm fórum e também nas áreas periféricas da capital. A primeira unidade em São Paulo é a unidade do bairro de São Mateus, que vai atender